Bem-vindos ao Batalhas Mentais, onde ideias duelam com respeito e clareza. O tema de hoje é se o Brasil deve aprovar nos próximos anos uma lei ampla de IA, com regras duras para sistemas de alto risco. Falamos de justiça e igualdade no acesso, na segurança e na responsabilidade de quem cria e opera essas tecnologias. A equipe Inovação defende a aprovação da lei, com obrigações claras e fiscalização séria. A equipe conservadora questiona o risco de excesso de regras, custos altos e impactos na liberdade e no empreendedorismo. Sem enrolação, vamos ao jogo limpo e direto para que você forme sua própria opinião. Equipe Inovação, apresentem sua tese de forma objetiva e didática. Defendemos uma lei de IA que garanta transparência, segurança e responsabilidade, porque sem regras claras quem paga a conta é sempre o usuário mais frágil. Concordo, e acrescento que, sem dever de cuidado, algoritmos podem reforçar preconceitos e negar serviços a quem mais precisa. Regras para sistemas de alto risco, como saúde, crédito e vigilância, salvam vidas e evitam injustiças silenciosas. Na prática, isso significa auditorias independentes, relatórios públicos e trilhas de decisão legíveis, para que erros sejam corrigidos rápido. Não é travar a inovação, é direcioná-la para gerar confiança, como os cintos de segurança fizeram com os carros. E quando há dano, a vítima não pode ficar perdida em labirintos. Por isso, a responsabilidade precisa ser solidária e proporcionada. Sem um marco, startups éticas perdem para quem corta caminho, então a boa competição pede regras iguais para todos. E regras claras reduzem o medo do consumidor, ampliam o mercado e aumentam a adoção responsável, o que é bom para a economia. Também defendemos sandboxes regulatórios, para testar soluções com supervisão e aprender rápido sem expor milhões de pessoas. Se a lei exigir impacto algorítmico medido por dados, fica mais fácil corrigir vieses que hoje passam invisíveis e acumulam desigualdades. Quando falamos de justiça, falamos de critérios, de auditoria e de recurso simples para quem foi prejudicado por uma decisão automatizada. E falamos de educação digital, para que escolas e servidores entendam como a IA decide, criando cultura de transparência desde cedo. Por fim, uma lei moderna dá previsibilidade, atrai investimento e alinha o Brasil a padrões internacionais que valorizam direitos. Sem essa bússola, a corrida vira vale-tudo tecnológico, e quem tropeça é o cidadão comum. Obrigado, equipe Inovação, exposição clara e direta. Equipe conservadora, agora é a vez de vocês apresentarem a tese contrária com a mesma objetividade. Questionamos a pressa em criar uma lei rígida que pode congelar tecnologias ainda imaturas e sufocar pequenas empresas. Quando a regra vira um labirinto, só as gigantes têm mapa, e o pequeno empreendedor some antes de nascer. A inovação prospera com liberdade responsável, e o que falta hoje é aplicar bem leis existentes de consumo, dados e concorrência. Pense no estudante que cria um app de saúde, ele vai encarar formulários, taxas e medo de multa e desistir antes do primeiro teste. Classificar alto risco sem base setorial sólida gera incerteza jurídica, que espanta investimento e exporta talentos. E quem mais sofre é quem precisa de empregos e soluções baratas, porque o custo regulatório vira preço final. Preferimos guias técnicos flexíveis, códigos de conduta e auditorias voluntárias escalonadas, com metas claras e revisão periódica. Se algo der errado, a reparação deve existir, mas proporcional, para não matar quem errou tentando acertar. Um sandbox permanente, com entrada simples e avaliação trimestral, pode aprender mais do que uma obrigação pesada gravada em pedra. E transparência não é sinônimo de abrir segredos industriais, pois sem proteção da propriedade intelectual a competição vira miragem. Melhor testar em piloto, medir impacto real e só depois transformar em regra, do que legislar no escuro e travar o país. Justiça também é permitir que boas ideias floresçam sem uma cerca de arame farpado burocrático em volta. Ambas as teses estão postas, com pontos fortes e riscos bem delineados. Seguimos agora para a fase de aprofundamento e réplica,
mantendo foco em justiça, viabilidade e impacto para o Brasil nos próximos anos. Passo a palavra para a equipe Inovação, iniciem a rodada com um ataque objetivo e bem fundamentado. Se um algoritmo nega crédito a uma mãe solo por causa do CEP, isso não é azar, é falha previsível sem auditoria obrigatória. Por isso precisamos de lei clara já. Agora, a equipe conservadora tem a palavra para a defesa. Respondam de forma direta ao ponto levantado. Confundir casos graves com regra geral cria o remédio envenenado, pois obrigações rígidas para todos transformam exceções em barreiras permanentes. Seguimos, a equipe conservadora mantém a palavra para apresentar o ataque. A pressa legislativa congela soluções baratas que salvam pequenas clínicas, e quem perde a consulta é o paciente que vocês dizem proteger. Retorno à equipe Inovação para a defesa, foquem em responder às objeções sobre custo e agilidade. Custo é maior sem regra, porque o erro vira ação judicial, cliente perdido e marca queimada, enquanto uma norma previsível evita apagar incêndios caros. Outra vez com a equipe conservadora, agora para um ataque em dupla, liderança e suporte em sequência coordenada. Quando o Estado tenta prever todo o risco de laboratório, mata o teste de garagem que cria a próxima revolução e sustenta milhares de empregos. E sem esse teste de garagem, o estudante com boa ideia vira exportação de talento, deixando aqui só burocracia e PowerPoint. Interrompo a equipe conservadora e passo a equipe Inovação para um ataque em dupla, liderança e apoio concatenados. Lei não é camisa de força, é trilha sinalizada, e quem segue a trilha chega mais longe sem cair no penhasco do escândalo. Com trilhas públicas e checkpoints, até a startup ganha confiança do hospital e fecha contrato que antes ficava só para gigantes. Corto a equipe Inovação e devolvo a equipe conservadora para a defesa em dupla, com resposta e provocação estratégica. É melhor calibrar guias vivos do que gravar em pedra uma regra que envelhece antes de nascer e bloqueia melhorias incrementais. Se a lei é tão boa, por que não começa com piloto obrigatório do próprio governo, provando eficácia antes de multar todo mundo? Passo a palavra à equipe Inovação para a defesa em dupla, com resposta direta e apontamento de fragilidades do argumento adversário. Guias sem força viram conselho de amigo, e quando a coisa aperta, ninguém assume responsabilidade, deixando a vítima sozinha. A provocação falha porque piloto público sem dever de transparência é vitrine sem preço, e o mercado precisa de números auditáveis para confiar. Peço agora a avaliação intermediária dos jurados, indiquem qual equipe lhes convence por hora, apontem forças e fraquezas e incentivem ambas. Neste momento me inclino à equipe Inovação. A força está na ideia de trilhas e auditorias legíveis. A fraqueza do outro lado é apostar demais no voluntarismo. Continuem afiando exemplos reais. Agora estou mais próximo da equipe conservadora, a fortaleza é a preocupação com custo e flexibilidade, a lacuna do outro time é subestimar efeitos colaterais de regras mal desenhadas, prossigam com pragmatismo. Por ora acompanho a equipe Inovação, vejo mérito em responsabilização proporcional, mas noto que carecem de métricas claras de sucesso. E a outra equipe precisa mostrar como guias vivos evitam abusos, avancem com coragem. Entramos no segundo round, espero novos ângulos e maior concretude, a palavra volta para a equipe conservadora para o ataque inicial. Classificar alto risco sem granularidade setorial é como chamar todo remédio de quimioterapia, cura alguns e intoxica milhões. Passo a equipe Inovação para a defesa, enfrentem especificamente a questão da granularidade setorial. A solução é mapear risco por contexto, como já fazemos em saúde e finanças, e exigir relatórios públicos de impacto que aprendem com cada setor. Permanece com a equipe Inovação, agora para um ataque solo, propõe um avanço claro. Defendemos direito ao recurso humano em decisões críticas, porque algoritmo não explica sentimento, e gente precisa ser ouvida quando a máquina erra. Sigo com a equipe conservadora para a defesa. Respondam à proposta do recurso humano obrigatório. Tornar humano obrigatório em tudo cria gargalo, e em serviços massivos o tempo de fila vira injustiça nova, pior que a original. Devolvo à equipe Inovação para ataque em dupla, liderança e apoio com foco em exequibilidade.
Recurso humano é obrigatório só onde o impacto é severo, e a lei define esse recorte para não travar o resto. Com esse foco, a revisão vira escuta ativa, corta erro sistemático e ensina o algoritmo a melhorar na próxima atualização. Interrompo a equipe inovação e chamo a equipe conservadora para ataque em dupla, coordenem tese e evidência. Responsabilidade solidária ampla vira seguro obrigatório caríssimo, e o prêmio recai no consumidor pobre, não na Big Tech. Vemos isso em setores regulados onde taxa vira tarifa, por isso a conta final deve ser proporcional ao dano e à culpa. Corto a equipe conservadora e retorno à equipe inovação para defesa em dupla, com resposta e contra-pergunta estratégica. Responsabilidade proporcional já está no desenho, o que falta é tirar a vítima do labirinto e dar caminho curto de reparação. Se guias bastam, como garantem que a empresa que falha repetidas vezes não trate prejuízo como custo de marketing. Sigo com a equipe conservadora para defesa em dupla, tragam resposta e apontem uma fragilidade adversária. Prevenção eficaz nasce de incentivos, não só de multas, e sandboxes com metas mensais criam pressão por melhoria contínua. A fragilidade adversária é confiar demais na capacidade do Estado de auditar rápido, quando a fila já é longa e a equipe técnica é pequena. Volto à equipe inovação para um ataque solo, mirem nos incentivos e na capacidade de fiscalização. A lei pode atrelar incentivos fiscais a métricas de segurança verificadas por terceiros, ampliando fiscalização sem sobrecarregar o Estado. Retorno à equipe conservadora para uma defesa solo, sejam concisos e propositivos. Sem reforçar a capacidade técnica dos verificadores, terceirização vira selo decorativo e precisamos de critérios de credenciamento severos. A palavra da equipe inovação para ataque solo proponham garantia concreta de credenciamento. Credenciadores devem publicar metodologias, histórico de acertos e correções, com perda de credencial automática se omitem falhas repetidas. Mantenho o ritmo e peço à equipe conservadora um ataque solo adicional, preferencialmente com foco em liberdade econômica. Transparência forçada pode revelar segredos de modelo e matar a vantagem competitiva, espantando investimento e bons empregos. Devolvo à equipe inovação para defesa solo, foquem em como proteger segredos e ainda assegurar accountability. Podemos usar confidencialidade controlada, com acesso seguro para auditores, publicação de métricas agregadas e trilhas reprodutíveis sem expor o código. Peço agora à equipe conservadora um ataque em dupla, com liderança analítica e suporte de casos comparados. Exigir relatórios públicos complexos em cidades pequenas cria deserto regulatório, pois ninguém local consegue cumprir e fecha as portas. Em municípios com orçamento curto, viramos dependentes de consultoria cara, e a desigualdade entre capitais e interior aumenta. Interrompo a equipe conservadora e passo a palavra à equipe inovação para ataque em dupla, proponham assimetria inteligente. A lei pode escalar obrigações por porte e risco, com modelos simplificados para pequenos e apoio técnico gratuito em rede. Com kit padrão, tutorial e atendimento remoto, o interior entra no jogo sem virar refém de consultoria. Peço à equipe conservadora uma defesa em dupla, com resposta técnica e desafio crítico ao desenho de assimetria. A simetria é boa no papel, mas sem data de revisão vira jeitinho permanente, e o padrão simplificado começa e nunca amadurece. Desafio o outro lado a fixar gatilhos claros de subida de nível, se não criamos guetos regulatórios bem intencionados. A equipe inovação permanece com a palavra para a defesa em dupla, respondam ao desafio e explorem monitoramento. Os gatilhos podem ser receita, base de usuários e histórico de incidentes, com transição assistida e cronograma público. O monitoramento pode usar painéis trimestrais abertos, para que a sociedade inteira veja quem está evoluindo e quem precisa de ajuda. Volto à equipe conservadora para ataque solo, foquem em liberdade de expressão e risco de censura indireta. Responsabilizar plataforma pelo que o usuário publica empurra a moderação excessiva, e a conversa pública fica pobre e com medo.
Chama a equipe Inovação para a Defesa Solo, distingam responsabilidades e evitem o espantalho da censura. Foco é em sistemas de alto risco e em dever de cuidado processual, não em conteúdo político, e a obrigação é prevenir dano mensurável, não silenciar opinião. Peço um ataque solo final da equipe conservadora neste trecho, mirando em interoperabilidade e fragmentação regulatória. Se o país adota a regra diferente do restante, startups gastam energia traduzindo compliance e sobra pouca para inovar. E a equipe Inovação responde com defesa solo, propondo alinhamento e rota de convergência. A lei pode espelhar princípios internacionais, aceitar certificações equivalentes e manter fórum permanente de harmonização. Estamos chegando ao fim deste bloco intenso, mas ainda há espaço para mais colisões de ideias. Sigamos com objetividade e respeito. Antes de fechar, registro que sem cronograma de revisão, qualquer marco legal se torna peso morto, e não queremos lei que envelhece sozinha. Concordamos com revisão obrigatória, com consulta pública digital e dados abertos, porque lei viva aprende como o algoritmo deve aprender. A síntese parcial é clara, uma equipe enfatiza flexibilidade e custo, a outra insiste em responsabilidade e confiança, e o público ganha quando as duas exigências se encontram no meio certo. Para o consumidor, confiança não é luxo, é acesso. E sem acesso justo, a tecnologia vira privilégio com brilho de novidade. Para o empreendedor, fôlego não é desculpa, é condição. E sem fôlego a inovação morre no berço batizada de boa intenção. Para o hospital do interior, regra clara e ajuda prática significam diagnóstico mais cedo e menos viagem cara para a capital. Para a escola pública, obrigação ampla sem recurso vira papelada e aula perdida. E isso é injustiça travestida de segurança. Transparência com método reprodutível é como receita de bolo, se não dá para refazer, não dá para confiar. Flexibilidade com metas é como treino de atleta, se não tem cronômetro o resultado vira chute bonito sem medalha. E quando o dano recai sempre nos mesmos bairros, não é acaso, é sistema, e sistema se corrige com regra e luz. Quando a regra confunde até quem escreve, a luz vira farol para cegos, bonito de longe e inútil na neblina. Acreditamos que o Brasil pode liderar com coragem, equilibrando proteção e liberdade, porque maturidade regulatória é vantagem competitiva. Acreditamos que o Brasil precisa respirar, criando caminho de aprendizagem antes de trilhar penalidade, porque pressa faz curva perigosa. Encerramos este segmento mantendo a chama alta. Na próxima etapa avançaremos para casos práticos e métricas, mantendo o mesmo espírito de debate franco e construtivo. Antes de avançarmos para as falas finais, verifico se há novos pontos, dados pendentes ou algo essencial que alguém queira acrescentar rapidamente. Tem uma última ressalva sobre acesso justo, porque sem obrigação mínima de transparência, quem mais sofre continua sendo quem tem menos voz. Eu traria o risco de sobreposição regulatória, pois diferentes órgãos podem criar regras conflitantes e o empreendedor fica preso na incoerência. Acrescento que auditorias independentes com metodologia publicada evitam a loteria de interpretações, e isso favorece também a empresa honesta. E lembro que independência sem critérios de qualidade vira carimbo vazio, então precisamos de credenciamento exigente e revisões públicas. Perfeito. Abrimos agora uma sessão de discussão livre, com trocas alternadas, intensidade controlada e foco absoluto no mérito. Se uma decisão automatizada afeta saúde, crédito ou liberdade, não é capricho pedir dever de cuidado, é o mínimo civilizatório. Concordo com o dever de cuidado, mas transformá-lo em manual infinito cria inércia, e a inércia mata tanto quanto o erro. Manual não, trilha verificável, porque sem passo a passo auditável ninguém aprende com os próprios erros. Trilha verificável não pode ser corredor polonês, pois startup não tem advogado em cada esquina para decifrar jargões. Dá para traduzir jargão em checklist simples, com exemplos práticos e linguagem clara, e isso é política pública inteligente. Checklist simples tende a virar lista infinita, e lista infinita significa custo fixo que afasta quem está começando. Custo fixo cai quando o Estado oferece kit de conformidade gratuito, tutoriais e suporte remoto em rede, e não é ficção tecnológica.
Suporte remoto sem gente treinada vira fila, e fila larga abre espaço para consultorias caras e captura de agenda por quem já é grande. Captura se combate com padrões abertos, painéis de métricas e concorrência entre verificadores, porque luz forte espanta tubarão. Luz forte sem sombra de segredo é ingenuidade, já que propriedade intelectual precisa ser preservada para a competição existir. Ninguém pediu vitrine de código, o pedido é trilha de decisão reproduzível e métricas agregadas auditáveis, o que resguarda segredos e protege o usuário. Métricas agregadas escondem desigualdade local, e quem é invisível no agregado continua invisível no balcão. Por isso defendemos pilotos regionais antes da canetada nacional. Pilotos regionais com parâmetros comparáveis e prazos de evolução sanam invisibilidade sem travar o avanço do conjunto. Parâmetro comparável supõe capacidade de medição, e sem equipe técnica robusta medimos vento e chamamos de dado. Equipes crescem quando a lei cria demanda por competência e carreira pública, e o investimento se paga com menos litígio e mais confiança. Investimento público é finito, então cada nova obrigação precisa de fonte e cronograma, ou viramos promessa que apodrece no orçamento. Fonte existe ao atrelar incentivos a cumprimento, multar reincidência e reinvestir em capacidade fiscalizatória, o que fecha o ciclo virtuoso. Multa em excesso escorre para o preço final, e chamamos de justiça o encarecimento do serviço para o pobre. Excesso não é o desenho. A proposta é proporcionalidade ao dano e ao porte, para que a conta não mate quem tenta acertar. Proporcionalidade é palavra bonita, mas o diabo mora nos critérios, e critério confuso vira loteria regulatória. Critério ganha nitidez com taxonomias de riscos setoriais, consultas públicas digitais e revisão periódica, nada de pedra eterna. Consulta digital sem inclusão vira clube, e quem não tem internet de qualidade fica fora do debate que o afeta. Por isso, processo híbrido com escuta presencial e itinerante, materiais acessíveis e linguagem não técnica para ninguém ficar do lado de fora. Escuta itinerante custa caro, e entre escutar e manter o posto de saúde aberto, o gestor precisa escolher. Escolher sem dados custa mais, porque o dano se repete e a judicialização corrói o orçamento que deveria salvar vidas. Dados sem governança viram desculpa para mais planilha e menos resultado, e o cidadão quer solução, não relatórios decorativos. Relatório deixa de ser decorativo, quando define gatilhos de melhoria e consequências reais, inclusive perder contrato se repetir erro. Cortar contrato por repetição exige distinção entre má-fé e falha de aprendizado, e isso nem sempre é simples. Não há simplicidade mágica, há processo. E processo justo com revisão humana nas decisões graves é pedra angular de confiança. Revisão humana obrigatória pode virar gargalo em massa, e justiça atrasada é justiça negada. Obrigatória apenas onde o impacto é severo, com prazos definidos e equipe treinada, para não criar fila infinita. Treinar equipe sem carreira atrativa é enxugar gelo, então peçam menos obrigações e mais foco onde dói de verdade. Foco é exatamente o que pedimos, risco alto tratado como risco alto, e o resto com obrigações leves e aprendizado guiado. Ainda assim, o timing importa, e legislar antes de entender pode nos prender a um mapa que muda a cada semana. Mapa vivo com revisões fixas e indicadores partilhados resolve o timing, porque a lei deixa de ser âncora e vira bússola. Bússola sem estrada pavimentada leva a atoleiro, e sem infraestrutura de dados locais viramos reféns de métricas das capitais. Estrada se pavimenta com padrões mínimos interoperáveis e kits prontos, para que a cidade pequena não recomece do zero. Kit pronto pode ser camisa apertada, e diversidade local pede arranjos que respirem. Respirar não é eximir, é adaptar, e a adaptação documentada evita tanto o jeitinho quanto o sufoco. Se concordamos que dano recorrente é inaceitável, concordamos que quem repete erra precisa responder, e isso se chama responsabilidade. Responsabilidade sem devido processo direito de defesa vira caça às bruxas, e ninguém sério quer isso. Devido processo está no centro do desenho,
com prazos claros, acesso à informação e instância de recurso efetiva. Recurso efetivo sem custo acessível é ficção, e pobre não recorre se a passagem já consome metade do mês. Recurso digital assistido por defensorias técnicas e prazos curtos, resolve a barreira econômica e moral do caminho. Digital sem inclusão volta ao mesmo buraco, então a promessa cai no chão nas bordas do país. Bordas entram quando o desenho nasce com as bordas, e não como anexo, com pilotos no interior e métricas de equidade regional. Equidade vira palavra decorativa se não houver fonte de financiamento. E voltamos ao orçamento que não estica. Fonte aparece ao punir sistemática que gera custo social e premiar quem reduz dano mensurável, convertendo economia de litígio em investimento. Premiar e punir soa bonito, contudo a prática é lenta, e a ansiedade por resultado vira regra apressada e torta. Regra viva com sandboxes e degraus suaviza a ansiedade, porque testamos em pequeno, medimos e só então escalamos. Testar em pequeno sem travar quem já funciona é consenso e talvez este seja o raro território comum deste ringue. Respiro o calor da arena e encerro a discussão livre pedindo serenidade para as últimas falas. Convido a equipe Inovação a apresentar a sua defesa derradeira, com duas vozes, uma para organizar fatos e outra para convencer o corpo julgador. Os fatos apontam que decisões automatizadas já afetam crédito, saúde e segurança, que erros se concentram em bairros vulneráveis, que sem trilhas de decisão auditáveis a vítima fica num labirinto, e que regras proporcionais ao risco e ao porte com revisão periódica criam previsibilidade, reduzem litígio, aumentam confiança e atraem investimento responsável. Peço aos avaliadores que vislumbrem um Brasil que aprende rápido e protege melhor, com auditorias independentes credenciadas, métricas públicas sem expor segredo industrial, revisão humana onde o impacto é severo, sandboxes para experimentar sem esmagar pequenos, e gatilhos transparentes de evolução, para ninguém ficar preso na série B da conformidade. Agradeço e chamo a equipe conservadora para sua derradeira, em duas vozes, uma para ordenar fatos e outra para endereçar o convencimento. Os fatos lembram que orçamento é finito, que obrigações confusas viram custo repassado ao cidadão, que fila e gargalos podem transformar direito em miragem, que a capacidade técnica é desigual pelo país, e que guias vivos, incentivos corretos e pilotos regionais evitam o salto no escuro normativo. Peço aos avaliadores que escolham prudência com liberdade responsável, exigindo foco no alto risco, credenciamento rigoroso dos verificadores, metas e incentivos para melhoria contínua, e evolução por módulos que respeitem quem está nas pontas sem internet rápida nem equipe grande. Com as derradeiras concluídas, consulto o nosso trio de avaliadores para uma leitura final, com elogios a ambos os lados e decisão motivada. Meu voto vai para a equipe Inovação porque trouxe uma arquitetura clara de trilhas, sandboxes e auditorias reprodutíveis que conversa com justiça e com estética de usabilidade pública, embora eu ressalve que precisam vigiar o risco de burocracia ornamental. Eu fico com a equipe conservadora, pois valorizo a ênfase na capacidade real do Estado e na proporcionalidade de custos, reconhecendo, porém, que faltou um passo adicional sobre como impedir que guias sem força virem tinta que desbota. Minha decisão acompanha a equipe Inovação, dado o equilíbrio entre proteção ao cidadão e preservação de segredos por meio de métricas agregadas e trilhas de decisão. E deixo o convite para que incorporem cronogramas de revisão com orçamento amarrado, para não nascer promessa vazia. Com 2 votos a 1, declaro vencedora a equipe Inovação e parabenizo a consistência, a didática e a visão de futuro apresentadas. Recebemos com gratidão e senso de responsabilidade, porque vencer aqui só faz sentido se virar proteção concreta na vida real. Também celebramos a abertura para revisões e pilotos, pois vencer inovando é aprender sempre, inclusive com a crítica do time adversário. Reconhecemos o resultado e mantemos nosso alerta sobre capacidade e custo, porque um desenho elegante que a cidade não consegue cumprir ainda é um desenho incompleto. Seguimos provocando para que regras não virem cerca para quem está começando, e torcemos para que o equilíbrio vire prática, não slogan. Agradeço às duas equipes pela entrega generosa de argumentos e aos avaliadores pela lucidez e pelo respeito na divergência.
Você que ficou até aqui tem nosso muito obrigado, sua escuta atenta dá sentido a este projeto e melhora o nível do debate público. Se curtiu, deixe o like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual argumento mudou sua cabeça, porque sua voz ajuda o algoritmo a levar este conteúdo a mais gente. Para fortalecer o Batalhas Mentais, use o QR Code no canto do vídeo ou o link na descrição e considere apoiar com uma doação que mantém a produção independente e a qualidade do programa. Na descrição você também encontra links para outras séries completamente diferentes deste canal, feitas para públicos distintos e climas variados. Eu me despeço com estima e o convite para o próximo encontro, onde novas ideias vão se enfrentar com a mesma energia e respeito de hoje.